Mas, irmãos, vamos ao que interessa neste momento. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 7. Você pode acompanhar aqui no telão. A palavra de Deus que diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos repetir? Vamos lá. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora os crentes de verdade. Vamos lá? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra nesta manhã, e nós te agradecemos, ó Deus, porque depois de uma noite de descanso, o Senhor aprove que estivéssemos aqui nesta manhã, para juntos glorificarmos o Teu nome, e para juntos, ó Deus, estarmos recebendo o alimento que vem dos céus. Nós te pedimos, ó Pai, que nesta manhã, o Senhor toque nos nossos corações, e o Senhor, ó Deus, transmita a Tua Palavra, a Tua Palavra que é santa, a Tua Palavra que é bendita, a Tua Palavra, Deus, que vem diretamente do Teu trono, o Teu trono de graça, o Teu trono de amor, o Teu trono de verdade, de justiça. Nós Te glorificamos, ó Deus, porque nesta manhã nós podemos nos alimentar com a Tua Palavra, nós podemos, ó Deus, saborear a Tua Palavra, nós podemos, ó Deus, colocar a Tua Palavra em nosso coração, para que ela, Senhor, ali, ela encontre um solo fértil, ela, Senhor, prospere, ela dê frutos para a glória do Teu nome. Queremos nesta manhã, Deus, te pedir humildemente, que o Senhor, Deus, visite a cada um de nós, com o Teu poder, com a Tua Palavra, que o Senhor venha nos transformar. Assim, Deus, nós oramos nesta hora e Te agradecemos, pedindo as Tuas bênçãos, não em nosso nome, mas nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Existem, amados, algumas coisas na vida cristã que devem ser destacadas. E uma delas, sem querer ser, sem querer ser ufanista, é o fato do cristão ser um vencedor. O cristão é um vencedor. E eu quero falar do fato, deste fato. Eu quero falar do fato do cristão que é um vencedor. Mas não somente isso, eu quero ir um pouco além disso, ou seja, eu gostaria de falar nesta manhã sobre a postura que nós devemos ter como vencedores. Não o fato apenas de saber que somos vencedores, mas de termos uma postura de vencedores. Isso é fato. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Amém? Amém, irmãos? Em Cristo nós somos mais que vencedores. E o que nós precisamos entender agora é que precisamos ter, e principalmente, precisamos manter a postura de um vencedor. E para ilustrar melhor o que eu estou dizendo, é como se fosse aberta uma conta corrente, em nosso nome, e ali fosse depositada uma grande soma de valor, milhões de reais, e nós não usássemos, e nós não sacássemos esse dinheiro, e nós deixássemos esse dinheiro parado lá, e guardadas, é claro, as devidas proporções. É exatamente isso que está envolvido nessa questão, ter uma postura de vencedor. Ser apenas vencedor, ter esse entendimento, é a mesma coisa que você ter lá na sua conta milhões de reais que foi depositado para você, e outra coisa é você ter uma postura de vencedor, ou seja, você usar aqueles recursos que estão lá à sua disposição. E nesta manhã, eu gostaria de falar um pouco de um dos mais proeminentes servos de Deus do Novo Testamento. Eu estou falando do apóstolo Paulo, aquele que escreveu a carta a Timóteo.
Paulo escreve para Timóteo, que é o seu filho na fé, e quando ele escreve aquela carta, ele fala da vida cristã sob a ótica, ele fala da vida cristã sob a perspectiva de um vencedor. E eu acredito que nós, seres pensadores, amém? Você pensa, irmãos? Como diz René Descartes, penso, logo existo, não é? Então, nós somos seres que pensam. Nós devemos fazer uma retrospectiva da nossa vida, um balanço do que temos feito da nossa vida, que é a nossa vida cristã, sem tentar desassociar de uma vida comum, como se tivéssemos duas vidas paralelas, uma vida normal, uma vida comum e a vida cristã. Não. Não existe essa pretensa dualidade. O cristão, ele vive uma vida cristã. Amém? O cristão, ele vive uma vida cristã. Mesmo você sendo jovem, pode, com certeza, fazer essa retrospectiva também. O apóstolo Paulo, ele fez essa retrospectiva, ele fez este balanço da sua própria vida. E muito embora ele não tenha dito, nós percebemos, nós entendemos, nós analisamos e concluímos que a vida dele fora uma vida de vencedor, que ele teve uma postura de vencedor, que Paulo teve um espírito de vencedor. Como já vimos ali na leitura que fizemos, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, ou em outras versões, terminei a corrida, guardei a fé. Amém? São 3 pequenas frases. São frases relativamente simples, mas que se revestem da mais profunda importância, da mais profunda relevância, do mais profundo significado para a vida cristã, porque essas frases transmitem um ensino valiosíssimo para todo cristão que verdadeiramente deseja ter uma atitude, uma postura de vencedor. E ao olhar para o exemplo de Paulo, ao olhar para a vida do apóstolo, nós temos a mais plena certeza, nós temos a maior das convicções de que não importa tanto como a vida cristã se inicia, se ao final dela as coisas não forem nada bem. Em outras palavras, não adianta começar bem a vida cristã e a terminar mal. De nada serve começar muito bem a vida cristã e não terminá-la de modo satisfatório. Pense aí, amados, quantas pessoas você conhece que tentam começar a vida cristã com muito fervor, com muita unção, depois de um determinado tempo se perdeu e terminou muito mal essa mesma vida, ou está em vias de terminar muito mal a sua vida, porque não teve uma postura de vencedor. E eu costumo dizer, amados, eu costumo ensinar que a salvação ela possui 3 aspectos: o passado, o presente e o futuro. O aspecto passado é a nossa conversão. É quando nos arrependemos e cremos e o Senhor nos faz nascer de novo. Esta é a conversão. Esse é o primeiro passo. Esta é o aspecto passado da nossa salvação. É quando nós nos convertemos. O aspecto futuro é a nossa glorificação, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Nós estudamos isso quando estudamos escatologia. Amém, irmãos? Você está aí? Amém? Então, se você estudou conosco, na Escola de Formação Bíblica, sobre escatologia, você deve saber mais ou menos aquilo que nós estamos falando. Então, estude. Mas o aspecto presente é aquilo que nós vivenciamos hoje. É aquilo que experimentamos nos nossos dias. Ou seja, é um processo de crescimento espiritual, é um processo de amadurecimento na vida cristã, é um processo de busca pela santificação, e ainda que a gente não consiga atingir o máximo, devemos buscar sempre a perfeição. Jesus disse: sejam perfeitos
como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Jesus disse isso. Como eu disse, é um processo. E este processo é o que importa para nós, é o que importa para mim, é o que importa para você. É o processo presente da nossa salvação. É a nossa santificação, é o nosso dia a dia. Nós já nos convertemos, nós seremos glorificados, mas o que importa para nós hoje é o que nós vivemos, o que nós vivenciamos nos dias atuais, no nosso presente. Entendem, meus irmãos? O resultado ao final da nossa vida é apenas a consequência da maneira como cuidamos deste processo ou como desenvolvemos este processo no transcorrer da nossa vida. Por isso que eu falei, às vezes a pessoa começa bem e termina mal. O importante é o processo, é como nós desenvolvemos isso no transcorrer da nossa vida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Foram as palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo. Enquanto ele estava preso lá em Roma, por volta do ano 67, próximo ao seu martírio, nós sabemos que ele foi morto, Paulo, e era algo iminente que ia acontecer na vida dele, e ele escreve essa carta dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E é com base neste versículo que eu quero falar sobre 3 posturas de um vencedor. Amém? Você está pronto para ouvir isso? Você quer ouvir isso? Amém? Eu quero falar sobre 3 posturas de um vencedor. A primeira postura de um vencedor é: lute uma luta que valha a pena. Amém? Quer repetir? Vamos lá. Lute uma luta que valha a pena. No contexto em que foi escrito, Paulo fez uma análise da sua situação, no presente dele, né? Ele olha para a sua trajetória, desde a conversão até aquele momento, ou seja, para esse decurso do seu processo. Desde a sua conversão e até aquele momento ali que a sua vida estava para acabar. Na sequência, ele faz um retrospecto mental do seu ministério, e aí então que ele declara que combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. E eu creio que a maioria de nós conhece um pouco da história do apóstolo Paulo. Você que já é da igreja há algum tempo, você que lê a Bíblia, você conhece um pouco da história dele. Quando Paulo teve aquele encontro com Jesus no caminho para a cidade de Damasco, ele perguntou a Jesus: o que eu devo fazer, Senhor? Com isso, o apóstolo se fez inteiramente servo, ele colocou-se à disposição para cumprir o que lhe foi mandado, sem questionar, sem reclamar, confiando plenamente no Senhor. E a partir de então, a gente sabe o que aconteceu com ele. Paulo sofreu ameaças, Paulo sofreu perseguições, ele sofreu privações e prisões. Tudo coisa boa, né, irmãos? Né? Quem que eu gostaria de ser que nem Paulo aqui, ó? Passar por perseguições, ameaças, privações, prisões. Foi isso que aconteceu quando ele diz assim: o que eu devo fazer, Senhor? Ele diz: Senhor, faz determinada coisa. Olha, Paulo era maltratado, Paulo era expulso de diversos lugares, Paulo era um homem que vivia apanhando, ele vivia sendo espancado. Paulo apanhou em diversas ocasiões. Se você ler ali Atos dos Apóstolos, né, você vai ver o quanto esse homem sofreu. Certa vez, após ser apedrejado na cidade de Listra, isso está lá em Atos capítulo 14, 19, ele foi dado como morto. Ele apanhou tanto, ele foi tanto apedrejado, que o deram como morto. E a minha tese é que lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Eu acredito que naquele momento ele morreu mesmo. Ele foi morto, subiu ao terceiro céu, ele viu as maravilhas e falou assim: ó, eu conheço um homem, não sei se na carne, se não na carne, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele estava falando dele mesmo. Quando ele foi dado como morto, ele estava morto. Ali porque ele apanhou, que ele foi apedrejado. Mas entendam isso, Paulo sempre combateu
corajosamente todas as dificuldades. Interessante, irmãos, é que não podemos desprezar o fato de ele ter dito o bom combate. Na língua original, lá no Novo Testamento, que é a língua grega, Paulo posicionou o objeto antes do verbo. Eu não sei se é assim que fala direito, irmã, me perdoe se eu estou falando errado em português, mas ele posicionou o objeto antes do verbo. Em outras palavras, ele escreveu assim: o bom combate combati. O que isso significa, pastor? Significa que ele deu ainda mais ênfase ao termo que nos foi traduzido como bom, que, dentre outras coisas, significa também excelente, insuperável, precioso, recomendável, admirável. Então, você talvez possa me perguntar, mas o que significa essas coisas que você está falando? Paulo diz, em primeiro lugar, que o bom combate ele combateu. Não existe só combate. Se existe o bom combate, é porque existe também o combate que não é bom. A primeira postura de um vencedor é combater um combate nobre. É um combate cujo propósito é sublime, o propósito é elevado. Paulo estava evidenciando uma formosura moral pela qual ele estava lutando, pela qual ele estava pelejando, pela qual ele estava combatendo. Este combate tem um caráter extremamente nobre. Era como se Paulo dissesse: lutei no combate nobre e fui leal ao que me foi confiado. Ele falava de uma excelência na prática, e não apenas num discurso. Ele falava não só de boca, mas muito mais, ele falava da prática de vida. Mas é bom que algumas coisas fiquem bastante claras aqui. A primeira delas, que você precisa entender, é que o bom combate não é um combate fácil. Ele não estava dizendo que era um combate simples, que era um combate leve, que era um combate suave, que era um combate light. Não, amados, combate, é luta, é peleja, é conflito. Paulo utiliza a figura de uma luta, uma batalha ou algum tipo de disputa. A forma com que ele constrói essa expressão transmite para nós a ideia de que o bom combate realmente significa algo extremamente duro, algo que exige muito de alguém. Não se engane, o próprio Senhor Jesus nos disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas, sobretudo, que tivéssemos ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Então, não se desespere, tenha bom ânimo, porque assim como Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer, porque nós estamos com o Senhor Jesus. Ele abençoa as nossas vidas. E a segunda coisa que também precisa ficar clara aqui, como eu disse, é que se existe o bom combate, é porque também existe o combate que não é bom, existe o mau combate, o combate que é vil, o combate que é torpe, o combate que é desprezível. O que Paulo estava querendo nos dizer é que ele combateu o combate correto, o combate certo. Ele estava querendo nos ensinar que ele se desgastou naquilo que de fato valia a pena, naquilo que realmente tinha importância, porque, como eu disse, nem todo combate é bom. O apóstolo Paulo estava tentando dizer que ele aplicou suas energias, que ele aplicou a sua vitalidade, a sua inteligência, que ele aplicou o seu conhecimento, as suas forças na obra de Deus. Amém? O mesmo Deus que havia reservado para ele uma coroa de glória, uma coroa de vitória. Entendam isso, meus amados. Paulo está chegando ao final de sua vida. Ele sabia que a sua existência nesse mundo estava chegando ao fim. Então ele olha para trás e faz um balanço de tudo aquilo que havia passado, de tudo aquilo que passou na sua vida. Ele verifica que muitas coisas haviam sido feitas.
ele verifica que muitas almas haviam sido ganhas para o Senhor. Ele identifica que várias igrejas foram plantadas e que a sã doutrina fora pregada em todas elas, foi ensinada em cada igreja que ele havia plantado. Lendo o Novo Testamento, facilmente percebemos que tal expressão, o bom combate, descreve perfeitamente a vida de Paulo com Cristo, desde o momento da sua conversão, naquela experiência que ele estava ali indo para a cidade de Damasco, no caminho para a cidade de Damasco. E o apóstolo combateu as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, e os poderes das trevas, perseguições dos judeus, perseguições dos gentios que eram pagãos. Ele também se opôs às falsas doutrinas, ele se opôs aos falsos profetas, ele se opôs aos apóstolos impostores, ele não se calou diante do mal, antes ele denunciou a cultura depravada do pecado, ele denunciou as contendas e os vícios carnais entre os próprios cristãos da época. Além disso, Paulo enfrentou a hipocrisia de muitos, ele enfrentou a rejeição de seus próprios filhos na fé, enfrentou a sua própria velha natureza, a natureza de um homem caído dentro de si. Paulo também não hesitou em pregar o Evangelho e não se envergonhou em testemunhar de Jesus Cristo. Escrevendo aos Romanos, ele diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele fez incontáveis viagens para levar o Evangelho ao maior número de pessoas. Ele pregava a aceitação do verdadeiro Cristo, conforme está exposto no Evangelho, e pregava também contra a negação e a oposição a todos os ensinamentos que eram contrários ao Evangelho. O bom combate é esse também, o cumprimento fiel dos deveres cristãos, do ministério da palavra, a observância de todas as exigências próprias da vida cristã, da proclamação de uma única mensagem que pode salvar o mundo, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito precioso para nós entendermos uma coisa, irmãos. Ele não perdeu tempo em discussões levianas. Ele não gastou suas energias numa luta que não valia a pena. O apóstolo Paulo mesmo, na primeira carta que escreveu a Timóteo, que nós lemos da segunda, mas na primeira ele escreve e diz assim, para que Timóteo rejeitasse fábulas profanas e de velhas caducas. Não se envolva, amados, nessas maluquices que não te levam a nada e que só gastam as suas energias. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quais são os combates que você tem travado na sua vida? Quais são as lutas que você tem tido? A luta deve ter um motivo válido, a luta deve ter uma causa digna. Se não for algo importante, isso vai se resolver com o tempo. Antes de lutar, devemos pensar qual seria a real motivação, qual é a motivação real do combate, do seu combate. O seu combate em prol do reino de Deus, da proclamação do Evangelho, da vida eterna. É esse o combate que você trava? Será que é este o combate que você está inserido, que você está pelejando, lutando? É em prol do reino de Deus, é em prol da igreja do Senhor Jesus Cristo, é em prol da proclamação do Evangelho, da graça, do Evangelho, da salvação de Jesus Cristo, da vida eterna. Qual é a batalha que você tem travado? Ah, pastor, a minha batalha é contra o meu cabelo. É contra o meu cabelo, eu luto contra o meu cabelo. São as minhas rugas. O meu combate é contra a balança. É contra a balança. Eu subo na balança e já começo a ficar desesperado. Eu preciso dar um jeito no meu visual. Qual o combate que você tem combatido? Além do mais, não devemos travar guerras com coisas triviais e alheias, irmãos. Existem problemas que não são de competência nossa, que nós não devemos nos intrometer. Tem coisas que não é da nossa alçada,
Irmãos, deixa de ser intrometido, não é? Deixa de ser mequetrefe. Deixa de tentar entrar em batalha que não é sua. Se não é sua, não entre nessa batalha. Se não é por causa justa, não entre nessa batalha. Se não é por causa das coisas do reino, não entre nesta batalha. A postura de um vencedor é de combater um combate cujo resultado da vitória seja algo que a gente possa levar para a eternidade. Amém? Que a gente possa levar para a eternidade. Enfim, a vida cristã é uma eterna batalha entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, entre a porta larga e a porta estreita. Combater o bom combate é seguir com confiança e obediência aos ensinamentos de Jesus, sem temer mal algum. Assim, o apóstolo olha para todas essas coisas, para a dedicação e coragem, e exclama triunfante: combati o bom combate. Tinha sido uma luta dura, difícil, intensa, prolongada, mas Paulo reconheceu que ela fora boa, pois ele tinha lutado por causas dignas, por causas elevadas, nobres. Ele tinha lutado pelas coisas certas. Isso faz toda a diferença na vida de um cristão que mantém uma postura de vencedor. Ele luta pelas coisas certas, pelas causas do reino, pelas causas da igreja, pelas causas do Evangelho de Jesus Cristo. Ele luta pelas coisas eternas. Quando você defende a verdade, que é o Evangelho de Cristo, contra todos os ataques que se faz a ele, você está combatendo o bom combate. Quando defendemos a verdade do Evangelho, nós protegemos os cristãos do engano, nós protegemos os cristãos das filosofias e vãs sutilezas que vêm da tradição dos homens que não têm Deus. Nós a defendemos de homens incrédulos e reprovados que visam reduzir o Evangelho de Cristo a uma mensagem ultrapassada e sem valor. Quantas pessoas hoje, que até se dizem cristãos, que se dizem pastores, querem que a Bíblia seja atualizada. Eu vi um vídeo de um homem que ele luta contra as igrejas e fala para as pessoas saírem da igreja porque é um sistema religioso caído. Ele fala que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele fala assim, a Bíblia não é a palavra de Deus, a palavra de Deus é Cristo. Então, esse Cristo está na Bíblia, né? Grande contradição. Esses homens, eles estão lutando um mau combate. Quando eu falo que devemos, como bons combatentes do Senhor, defender o Evangelho de Cristo, eu estou falando em defender a essência da palavra de Deus. Estou falando de conservar o modelo das sãs doutrinas que ouvimos, e não ficar anunciando nada de nós mesmos, das nossas próprias conjecturas, impressões, sentimentos, achismos. Não. A segunda postura de um vencedor é: não pare no meio do caminho, vá até o fim. Amém? Não pare no meio do caminho, vá até o fim. Uma guerra é feita de combates. Vencendo os combates, se vence a guerra. E talvez esse seja um dos maiores problemas de um ser humano: não terminar aquilo que começa. Eu conheço muita gente assim, começa uma coisa, mas nunca termina. Você é assim? Esse problema se torna potencialmente, exponencialmente maior quando se trata da vida, quando se trata da nossa vida, quando se trata da nossa vida cristã. Eu queria falar sobre alguns aspectos importantes neste ponto. Primeiro, que Paulo comparou a vida cristã a uma corrida. Quem quer vencer uma corrida precisa de esforço e preparação, não é mesmo? Uma vez eu fui tentar fazer uma corrida, uma maratona, e parei no meio do caminho. Porque eu não tinha me preparado. Eu só me fiz a inscrição e fui correr. Mas nós precisamos de esforço, de preparação. E durante a corrida vem o cansaço,
mas não podemos desistir antes de chegar à meta. Paulo está nos ensinando que a vida cristã, nós precisamos ter perseverança. Amém, irmãos? Perseverança. A corrida cristã é repleta de obstáculos, é repleta de dificuldades, que testam o ânimo, que testam a coragem do crente. Por isso mesmo, o Senhor Jesus recomenda que a gente tenha bom ânimo. Mas o outro aspecto é que, nesta corrida, você precisa saber aonde quer chegar. Como dizem por aí, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se uma pessoa não sabe para onde vai, qualquer caminho serve para ela. E não podemos viver sem metas, não podemos viver sem objetivos, senão nós não vamos chegar a lugar algum. Também precisamos ter humildade para reconhecer até onde chegamos e para onde estamos querendo ir. Veja lá Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz: prossigo para o alvo. Volta um pouquinho. É 13 aí, né? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo sabia de onde ele tinha ido e para onde ele queria ir. A vida nem sempre é fácil, mas temos que ter uma meta, amados, e a meta é Jesus. Não vivemos sem alvo. Nosso propósito é chegar ao fim da vida prontos para uma eternidade junto a Jesus Cristo. Se quisermos viver a eternidade com Cristo, a nossa caminhada com Ele começa agora nessa vida. Amém? Começa agora nessa vida. Como eu disse, temos um terrível hábito de começar as coisas e não terminar. Sempre que enfrentamos uma dificuldade, somos tentados a abandonar. Com isso, vamos deixando várias tarefas pela metade, nunca completamos coisa alguma. Começamos muitas coisas, mas não terminamos quase nada. Se você estiver passando por lutas, não pare, nem deixe do que está fazendo, mas continue até o fim. Persevere na corrida, não desista da corrida. Amém, irmãos? A corrida é a vida cristã. A pessoa começa bem, mas desiste no meio do caminho. Começa buscando a santidade e desiste. Começa fazendo as coisas certas na igreja, mas depois desiste. Começa bem, mas termina mal. Porque na corrida, ela não persevera. Nada do que Paulo falou aqui para nós é sutil ou obscuro, mas é tão claro como o sol ao meio-dia, é tão claro como a água cristalina. Ele nos lembra que a vida cristã é um conflito contra o mal em nós mesmos e ao nosso derredor. Então, quando você começa uma caminhada, a caminhada cristã, a vida cristã, sabe que vai ter muitas dificuldades, irmãos. Aqui a gente não está querendo enganar ninguém, mas nós dizemos para você, persista, insista, não desista. Amém? Mas talvez o mais importante, Paulo nos lembra que a corrida não está ganha enquanto nós não tivermos cruzado a linha de chegada. Por esta razão, não pode haver um afrouxamento, não pode haver um relaxamento ao nosso esforço no meio do caminho. Se você está no meio do caminho, não desista. Se você está no meio do caminho, está passando por dificuldades, todos nós passamos, eu passo por dificuldades, eu passo por conflitos, mas eu estou prosseguindo para o alvo, para o caminho correto. Entre as mais impactantes, entre as mais chocantes parábolas que Jesus nos contou, estão aquelas nas quais ele salienta o fracasso daqueles que começaram bem, mas não foram capazes de prosseguir até o fim. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que nós seremos diferentes. Amém, irmãos? Nós seremos diferentes. Nós vamos começar e terminar tudo em nossa vida cristã.
Não vamos mais deixar as coisas pela metade, não vamos mais deixar as coisas pelo meio do caminho. Com relação à nossa vida cristã, vamos completá-la e vamos completá-la de modo excelente. A vida cristã mostrada aqui é uma longa corrida, e esta corrida poderá não ser boa para alguns. Ela não será boa para aqueles que não possuem o poder de Jesus Cristo, aquele que Ele confere àqueles que nele confiam. E não pode haver vitória dessa corrida a menos que o corredor prossiga até a linha de chegada e ultrapasse esta e cruze esta linha. Não existe meio termo. Como diria aquele cantor Samuel Rosa do Skank, bola na trave não altera o placar. Não altera. Não existe eu quase combati o bom combate. Não existe eu quase corri até o final. Eu quase cheguei lá, eu quase cruzei a linha de chegada. Não existe, faltou só um pouquinho para eu cruzar a linha de chegada. Não existe eu quase fui um vitorioso. Ou nós somos, ou nós não somos. Mas quando se cruza esta linha, há um regozijo e uma tremenda satisfação espiritual, como Paulo mesmo disse. Mesmo sabendo que ele ia morrer em breve, ele diz: combati o bom combate, eu terminei a corrida. Você quer concluir com êxito a sua corrida? Amém? Então se dedique, então se consagre, então seja corajoso, seja uma pessoa que se encha do Espírito Santo, porque sem isso será inteiramente impossível concluir esta corrida com êxito. Eu quero que você entenda esse princípio, amados. Você precisa se dedicar totalmente a Deus para que você tenha êxito nesta empreitada da sua vida cristã. E a terceira e última postura que eu gostaria de compartilhar nesta manhã é: não deixe de confiar, preserve a fé. Você pode dizer um amém, irmãos? Amém. Não deixe de confiar, preserve a fé. Perceba que essa é uma conclusão muito apropriada para quem disse: combati o bom combate, terminei a corrida. Essa conclusão explica o porquê desse resultado final, a saber, a fé que o manteve vivo e firme até o fim. Ele só combateu o bom combate, ele só completou a carreira, a corrida, porque a fé genuína, a fé verdadeira havia sustentado ele. Essa expressão conclui a declaração de Paulo ao analisar seu ministério que estava chegando ao fim. Ao dizer, guardei a fé, o apóstolo estava afirmando sua confissão de fé. Ele estava dizendo que a sua confiança no Deus que o escolheu permaneceu inabalável. Desta maneira, Paulo não abandonou a sua fé genuína. A fé que ele tinha em Cristo era a motivação para toda a batalha que ele travava na sua vida. Ele tinha plena consciência de que se deixasse de crer, ele não iria vencer nunca. Paulo vivia pela fé. Simples assim. Nós devemos viver pela fé. Simples assim. Paulo enfrentou muitas dificuldades, Paulo enfrentou muitos sofrimentos, mas ele se agarrou firmemente à sua fé. E pela fé ele viveu muitos milagres, ele conseguiu superar as dificuldades, e a fé em Jesus foi aquilo que sustentou Paulo ao longo da sua vida, de toda a sua vida. Foi a fé que lhe deu a certeza da recompensa que se aproximava, como ele escreveu em 1 Timóteo 4:10. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Amém, irmãos? Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem.
Então a fé é essencial na vida cristã. A palavra de Deus diz lá na carta aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, temos a segurança de uma vida eterna. Pela fé, sabemos que Jesus nunca irá nos abandonar. Guardar a fé é saber que já somos vitoriosos e encontrarmos coragem para enfrentar todas as dificuldades, todas elas. Pela fé, encontramos paz no meio das adversidades, porque nós confiamos no amor de Deus. A fé é preciosa e nós precisamos cuidar dela. E além de combater um combate pelo bem e conseguir chegar ao fim de uma corrida, o mais importante é preservar a fé, pois sem ela nenhuma das outras coisas seria possível para nós. Então, decepções, amados, não podem influenciar a nossa fé. Então, irmãos, as dificuldades não podem influenciar a nossa fé. As más notícias não podem influenciar a nossa fé. A fofoca não pode influenciar a nossa fé. A nossa fé precisa ser guardada, a nossa fé precisa ser preservada. Quando guardamos e preservamos a nossa fé, nós nos mantemos firmes nos fundamentos inabaláveis da palavra de Deus, e não nos desviamos da doutrina do Evangelho, e nós ajudamos os nossos irmãos também a não se desviarem. Quando guardamos e preservamos a nossa fé, nós retemos firme a palavra e não somos tentados a nos apostatar da nossa fé. Precisamos guardar isso. Quando guardamos e preservamos a nossa fé, nós não nos afastamos, nós não nos distanciamos da esperança do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos ter a fé guardada, nós precisamos ter a fé preservada para sermos fiéis às promessas que fizemos, aos compromissos que assumimos, ao trabalho que temos de fazer com fidelidade, e para que possamos transmitir a mensagem de Cristo na essência e com a pureza necessária. Então, amados, trate sua fé com muito carinho, trate sua fé com muito cuidado, nutra a sua fé, regue a sua fé todos os dias, ela é muito preciosa para você. Se você deseja manter uma postura de vencedor, então preserve a sua fé. Não deixe que nada venha abalar a sua fé. Não deixe que nada venha a desviar você do caminho das coisas de Deus, porque o caminho de Deus exige de nós a fé. Para você combater um combate bom, para você combater um combate honesto, o bom combate, para você terminar a sua corrida, a corrida da vida cristã, a corrida da sua vida espiritual, da sua vida com Deus, da sua vida com Cristo, você precisa da sua fé. Que ao final da nossa vida, que ao final da minha vida, eu possa, como Paulo dizer, combati, o bom combate combati. Eu terminei a minha corrida. Eu guardei a minha fé. Quantas e quantas pessoas, infelizmente, hoje não pode dizer isso. Começou bem, mas combateu o combate errado. Não conseguiu terminar a sua corrida, porque não guardou a sua fé. Se você quer ter uma postura de vencedor, e a palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores, amém? Somos mais que vencedores, mas se você quer ter essa postura de ser uma pessoa mais que vencedora, não apenas no intelecto, não apenas no conhecimento, não apenas no discurso, mas numa vida prática, de verdade, tendo uma postura de vencedor. Então, siga esses conselhos da palavra de Deus, siga esses conselhos
do apóstolo Paulo, que certamente a sua vida será abençoada. A sua vida será uma vida de vencedor. Uma vida com a postura de vencedor. Eu gostaria que o pessoal do louvor viesse. Nós vamos orar para que o Senhor nos dê forças, que nos conceda a graça de nós termos uma vida de vencedores, uma postura de vencedores. Pessoas que combatem o bom combate, que lutam pelas coisas que são nobres, pelas coisas que são corretas, pelas coisas que são do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Combater o bom combate é isso, é ir adiante, é manter-se firme nesta caminhada, é não desistir, é começar bem e terminar bem a sua vida cristã, é preservar a sua fé. Eu gostaria que você fechasse os olhos. Nós vamos cantar um cântico e depois nós vamos orar. Eu gostaria que você estivesse aí buscando a presença de Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz e encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. A minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida, o teu Aleluia, Jesus. Pai, nós, nesta hora queremos te pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós a tua bênção, a tua graça. Ó Deus, que a gente possa, na nossa vida cristã, porque é a única vida que nós temos, que a gente possa manter uma postura de vencedor, Pai. A tua palavra nos diz que
o Senhor veio para nos dar vida, vida em abundância. A tua palavra nos diz, ó Pai, que em Cristo nós somos mais que vencedores. E sabemos, ó Deus, que para sermos vencedores precisamos lutar, precisamos combater, Pai, que a gente, como o apóstolo Paulo, saiba, Deus, dizer que estamos combatendo o bom combate, que estamos, ó Deus, numa luta pelas coisas do Senhor, pelas coisas do reino, pelas coisas do Evangelho, Senhor, pelas coisas da igreja. Essa deve ser a nossa luta, essa deve ser a nossa batalha, Senhor. Que a gente, Senhor, não venha a ter batalhas, Deus, que o resultado não seja, Deus, as coisas que nós vamos levar para a eternidade. Pai, não permita que a gente gaste nosso tempo, que a gente gaste, Senhor, a nossa energia, que a gente gaste as nossas forças, ó Deus, em lutas que não são boas, em combates que não são apropriados para nós. Queremos, ó Deus, combater o bom combate, aquilo que é nobre, aquilo que vale a pena lutar, Senhor. Não deixe que a gente entre em luta que não nos leve a nada, Senhor. Pai amado, assim como o apóstolo Paulo, nós queremos dizer ao fim da nossa vida que nós terminamos a corrida, que ultrapassamos aquela linha de chegada, Senhor. Por isso nos ajuda a cada dia a santificarmos a nós mesmos, a vivermos o Teu querer, a Tua vontade. Pai, nos ajusta, Pai, ajuda a nossa vida, para que nós possamos ser, Deus, homens e mulheres que fazem o Teu querer, que fazem a Tua vontade, que vivem as coisas que o Senhor quer que a gente viva, Pai. Não deixe que a nossa corrida seja uma corrida em vão. Não permite que a gente venha parar no meio do caminho, que a gente venha desistir diante das dificuldades. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude. Ajude, Senhor, a nós preservarmos a nossa fé. Há tantas coisas, ó Pai, que querem roubar a nossa fé, querem nos fazer, Deus, esmorecer, querem, ó Deus, nos desanimar, mas nós queremos, Pai, agora em nome de Jesus, declarar que nós vamos, ó Deus, preservar a nossa fé, cuidar da nossa fé, para que ela, Deus, ela nos ajude a completarmos esta carreira que nos está proposta, Pai. Abençoa meus irmãos nesta manhã. Abençoa, Deus, os Teus filhos, as Tuas filhas que aqui estão, aqueles que estão assistindo, Senhor, aqueles que irão assistir, ó Pai, esta mensagem. Nós declaramos o poder do Senhor sobre a vida de cada um, e nós declaramos, ó Pai, o Teu poder sobre as nossas vidas. E nesta manhã te pedimos, fique conosco, abençoe nossas vidas, que cada um daqui, Senhor, possa dizer, não como uma forma ufanista, mas de uma forma, de uma palavra de um crente no Senhor, que nós temos uma postura de vencedor. Nós somos mais que vencedores, ó Pai. Nós te pedimos, abençoe nossas vidas, ó Pai. Completa em nós tudo aquilo que precisa ser completado para que isso seja verdadeiro. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E recebei a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, o amor e a misericórdia de Deus o Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos vós e sobre todos aqueles que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, desde agora e até a sua volta gloriosa. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma ótima semana na presença de Deus.